Olá, tudo bem? Aqui estamos hoje para estudo da Bíblia. Nós vamos estudar hoje a carta que Paulo enviou para Tito, para a, quando Tito estava lá em Creta. Aí Paulo enviou uma carta para ele, para que ele pudesse, ler em todas as igrejas de lá de Creta. E vamos ver o que Paulo falou com Tito através dessa carta, que nos diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para ajudar os eleitos de Deus na fé, no pleno conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos e manifestou a sua palavra no tempo certo, mediante a pregação, a qual me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho segundo a fé, que nos é comum, graça e paz, de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por esta causa, te deixei em Creta, para que colocasses em ordem o que falta, e que em cada cidade constituísses presbíteros, como te ordenei. Então, Paulo, ele sempre tinha, ele enviava pessoas, digamos, como presbíteros, ou como uma chefe daquela região, para que ali ele constituísse, pudesse abrir, igrejas, para que o nome de Cristo fosse, proclamado em todos os lugares naquela região. E aqui Paulo, ele escreve, uma carta para Tito: Tito, você vai e consagra presbíteros, obreiros, para que o evangelho cresça, cada dia mais. E aqui ele diz assim: ele recomendou para Tito como que deveria ser esses presbíteros. Não era qualquer pessoa que podia ser presbítero. Então ele recomendou como que fosse, os presbíteros para que cuidasse das igrejas. Aqui ele fala: alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não sejam acusados de vida desenfreada e indisciplinada. Aqui a gente observa que Paulo, ele tinha um zelo em passar, a palavra de Deus a outras pessoas. E a primeira coisa que ele observa, que a gente observa na exigência que Paulo tinha nesse quesito, era a obediência, era como que a pessoa em si se portava, tanto no interior quanto no exterior. Então aqui ele chama a atenção de Tito: olha, você vai procurar homens de fé, homens que andam com integridade diante de Deus, homens que só têm uma esposa, que os filhos também obedecem ele. Você vai observar esses homens, aí você consagra eles para presbíteros. E incrível que hoje, na nossa atualidade, a gente vê pastor que não tem filho cristão. Então é o que o próprio Paulo, ele sempre repetiu: aquele que não maneja sua própria casa, como que ele vai manejar, como que ele vai cuidar das coisas de Deus? Então isso a gente para pensar, a gente tem que analisar essas coisas. Como que um pastor, ele está na frente de um trabalho, sendo que ele não cuida da família? Então é muito interessante você parar para pensar, porque se esse pastor não cuida da família, não consegue controlar os seus, como que ele vai controlar, como que ele vai direcionar uma igreja com muitos membros? Vamos parar, vamos ser inteligentes. E essa era
essa era a perspectiva que Paulo fazia, né? Ele falava, se o cara não consegue cuidar da casa dele, ele não é apto para cuidar de uma igreja de Cristo ainda, da igreja de Cristo. Porque o próprio Deus, ele disse, sede santo para ser santo. Porque é conveniente que o bispo seja irrepreensível como responsável pela obra de Deus, não arrogante, não irritável, não apegado ao vinho, não violento, não ganancioso. E a gente vê muito pastor, né, dessa forma, até a forma dele falar, né? Tem um aí que é tão famoso, né, que eu não quero citar o nome, mas ele é tão famoso aqui na internet, ele é polêmico, ele tem tudo isso, ele é arrogante, ele é irritável, até a conversa dele, a fala dele, ele fala com ódio, com ira, e ele é muito ganancioso. Então esses grandes, dizer líderes, não vou dizer nem pastor, falar líderes, porque pastor é aquele que ama a palavra de Deus, é aquele que ouve e obedece, né? Esse é o verdadeiro pastor. Mas vou dizer líder, eles são arrogantes, eles são irritáveis, eles são gananciosos. Tudo que Paulo está falando aqui, eles são. Então a gente tem que observar, porque tem uma palavra também na Bíblia, uma mensagem na Bíblia que Deus nos transmitiu, que disse assim, que cada povo merece o governo que tem. Como assim? Então, se nós temos um governo ruim, nós estamos merecendo aquele governo ruim. Sabia disso? É assim que funciona com Deus. Deus sabe de todas as coisas. Então, se nós não estamos obedecendo a palavra de Deus, nós vamos ter um governo ruim. Se você não é uma pessoa justa diante de Deus, você vai ter um líder, né? Vamos dizer líder, porque não vai ser pastor, vai ser um líder também corrupto, um líder arrogante, um líder ganancioso, que só pensa no seu dinheiro, que só pensa arrancar o que você tem. É aquele ditado, né? Um leão comendo o outro. É assim que funciona. E aqui Paulo, ele adverte sobre isso, ele ainda dá, né, uma dica, e essas pessoas não gostam de ler esses versículos, esses livros, assim, você observa que na sua igreja ninguém lê essas passagens. Por quê, né? Por que será, né? Claro que eles não vão ler. Claro, gente, eles não vão ler isso nunca pra você. Eles são essas pessoas. Como que eles vão ler isso aqui? Eles vão dar de bandeja pra você? Nunca. E aqui fala, não é eu não, eu falo, por isso que eu falo que eu sempre, quando eu começo com essa leitura, eu convido você para pegar a sua Bíblia e fazer essa leitura junto comigo. Se você já vamos dizer assim, frequentador desse canal, você sabe que eu sempre chamo a atenção disso. Pegue sua Bíblia e venha ler junto comigo, para depois não falar assim, essa irmã está falando asneira. Eu não falo asneira aqui não, eu falo o que eu tô lendo e o que é verdade. A própria palavra de Deus diz, a verdade vos libertará. Então é isso aí. Então eu peço para você, se você ainda está só ouvindo, pega lá sua Bíblia e venha junto comigo. E aqui fala, o pastor tem que ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado e que tenha equilíbrio. E que seja firme na palavra fiel que foi ensinada, para que tenha poder tanto para exortar na sã doutrina, como para convencer os que contradizem. Porque existe muitos insubordinados, meros faladores e enganadores, principalmente os da circuncisão. Sobre a circuncisão, nós já conversamos em vídeos passados. Então eu não vou repetir aqui para ficar repetindo uma coisa toda a vida. Então, se você não sabe o que é isso, volte, tem vídeos anteriores aí que eu estou falando sobre isso. É preciso fazer com que silenciem,
pois estão pervertendo famílias inteiras, ensinando o que não devem, só por amor ao ganho desonesto. Então tem muitos. Então o que eu recomendo para você, se você está vivendo dentro de uma religião que o seu líder maior é dessa forma, eu não aconselho você, eu aconselho você a sair dessa igreja. Eu aconselho você a sair. Por quê? Se você continuar nela, você está sendo, ou você sai dela, ou você adverte esse pastor. Se ele não quiser ouvir, então você sai dela. Porque a Bíblia fala assim. É assim que a Bíblia fala. É assim que tem que ser feito. Por quê? Por que nós vemos tantas igrejas aí que só tem pastor gananciosos? Porque o povo adere. O povo gosta. Porque se o povo não gostasse, o povo chegava a atenção, chamava a atenção desse pastor, tirava ele. Com violência? Com violência. Mas com violência, pastora. Olha, você chega para ele e fala, olha, vocês param com isso. Você não é lícito de estar na frente de um trabalho. Nós vamos tirar você daqui. Tira ele de lá. Fala, você vai ficar encostado, porque quando você faz alguma coisa errada, a primeira a apontar o dedo é esse líder que você pensa que ele é líder melhor. O que ele faz? Ele vai te excluir da igrejinha dele. É isso que ele faz. E você, quando você dá dízimo, dá oferta nesses templos de pastores enganadores, você acha que você está dando para Deus? Não, você não está dando para Deus, você está dando dízimo para Satanás. Por isso que sua vida não anda. A sua família não vai para frente, você só fica doente. É esta a razão. Aí você não sabe por quê. Pensa, Deus não me ama. Não é que Deus não te ama, é que você ainda não abriu a sua mente que você está dando dízimo para Satanás. Para enriquecer bolsos de Satanás. Porque Deus, ele não dá riqueza para ninguém. Quando você vê nessas igrejas, igreja que fala muito sobre prosperidade, isso não existe. Deus, ele dá o dia a dia, o pão nosso de cada dia. O próprio Jesus, ele fez essa oração. Ele só dá o pão nosso. Deus, ele é contra dinheiro. Ele é contra a riqueza. Ah, você vai falar assim, mas Deus é contra a riqueza? Sim. Tanto que quando você observa todos os profetas antigos que passaram, nenhum foi rico. Nenhum foi rico. E ele falava, quando você for pregar, você vai só com uma túnica. Agora hoje não, né? Hoje você vê um pastor pregar, se um pastor vai em algum lugar pregar, ele vai com uma mala cheia de terno, né? Cada dia tem que ter uns terno, e terno de marca, né? De caríssimos. Vai com 3, 4, 5 guarda-costa, né? Guardar ele. Por quê? Porque ele sabe que ele não tem Deus para protegê-lo. Por isso que ele leva todas aquelas guarda-costas dele. Que ele é ciente disso. Aí você fala, nossa, aquele pastor é o máximo. Ele anda com guarda-costas, ele anda com isso, ele anda com aquilo. Não, ele não é o máximo. Ele é um vira-lata. Ele anda com aquilo porque ele tem medo. Ele tem medo da mão de Deus. É por isso que ele anda com aquilo. Mas quando Deus chegar na hora de cobrar, não vai adiantar ele ter tantos guarda-costas. Né? É isso. E olhe lá. Ele, além dele andar com um monte de guarda-costas, o que ele vai fazer com você? Ele vai te cobrar um valor altíssimo para pregar na sua igreja. É assim que funciona. E você, vou dizer com a palavra bem otário, né? Você é otário, tá alimentando, né? Alimentando esse pecado, né? Essa desordenação com esse pastor. Você tá aliado a ele. E você acha que Deus vai perdoar você? Ah, pastora, eu não sabia que isso era pecado. Você acha que Deus não está te cobrando? Você acha, o que está mal na sua casa? Por que as coisas não andam bem? Falta tudo. Porque quando nós andamos na presença de Deus, nós não temos riqueza material. Mas Deus supre as nossas necessidades.
Você não vai ser uma pessoa rica, mas você vai ser uma pessoa que tem um bom carrinho, você vai ter uma casinha, você vai ter um emprego confortável. Isso Deus vai te dar. Isso Deus vai te dar. Deus não vai te dar riqueza. Abundante não. Porque esse mundo, se você for rico, você vai para as trevas. Porque o dinheiro corrompe os bons costumes. O dinheiro corrompe. Então Deus, o que Deus vai fazer por você? Ele vai te dar saúde, ele vai te dar o pão nosso de cada dia. Todo dia ele vai te dar algo. Você não vai precisar ficar trabalhando tanto para levar o alimento para casa. Você vai ter uma vida arregalada, mas só que você não vai ser um homem rico, milionário, para querer, agora eu quero ir lá para os Estados Unidos, você vai pegar seu jatinho e vai lá. Não, você não vai ser isso não. Com Deus você não vai não. Com Deus você não vai fazer isso não. Porque ele não dá. Ele não dá. Deus não dá. Como fala, os ensinamentos de Deus nos leva a isso. Ele não dá. Porque quem gosta de riqueza, quem gosta do dinheiro, da soberba, é Satanás. Não Deus. Quem promete o mundo e o fundo para você, não é Deus. É Satanás. Então, se você está querendo riqueza e está querendo ficar dentro da igreja para ter riqueza, então sai dela. Porque você jamais vai ser rico dentro de uma igreja obedecendo a palavra de Deus. Obedecendo, tá ouvindo? Obedecendo. Aí você me fala, mas tem pastores muito ricos, como o Silas Malafaia, o Edir Macedo, esses pastores grandes, eles são riquíssimos. Sim, mas eles não são pastor de Deus. Eles não estão fazendo a vontade de Deus. Você está entendendo? Eles são pastores iníquos. Eles são pastores, como fala aqui, enganadores. Que eles só pregam prosperidade. Que eles tiram de você. Eles fazem uma lavagem cerebral. Eles fazem uma terapia na sua mente, que você acha que se você der, quanto mais você der a eles, você vai ficar rico. E Deus não é Deus de barganha. Se você acha que Deus é Deus de barganha, você está totalmente errado. Deus não é Deus de barganha. Olha o que Deus fala para você. Ele pede para você sua casa? Não, ele nunca pediu aqui sua casa. Porque você já não tem nada. Ele vai pedir o que de você? O que Deus pede de você? Você já leu a Bíblia para saber o que Deus pede de você? Sabe o que Deus pede de nós? Sabe o que é a única coisa que Deus pede de nós? É obediência. É isso que ele quer de nós. Ele não quer sua casa, ele não quer seu carro, ele não quer seus filhos, ele não quer nada. Porque Satanás é que quer, né? Satanás quer seu carro, seus filhos, né? Quantas pessoas que ofereceram filhos para Satanás? Em troca de riqueza, em troca de poder. E Deus, ele não quer nada disso, ele só quer obediência à palavra dele. Tá entendendo? É só obediência à palavra dele. Então vem aqui. E aqui Paulo está falando para Tito, olha, é preciso fazer com que silenciem esses homens, pois estão pervertendo famílias inteiras, ensinando o que não deve, só por amor ao ganho desonesto. Um de seus próprios profetas disse, os cretenses, sempre mentirosos, animais terríveis, comilões, preguiçosos. Este testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé, não dando ouvidos às lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Todas as coisas são puras para os puros, porém, para os corrompidos e descrentes, nada é puro, porque tanto a sua mente como a sua consciência estão contaminadas. Em relação a Deus, dizem que o conhecem, mas seus atos o negam. É por isso que são detestáveis, desobedientes, desqualificados para toda boa obra. Realmente, eles são desqualificados para estar ali falando de Cristo. Eles são blasfemadores. E se você está ao lado desses homens, se você dá dinheiro para esses homens, se você vai nessas igrejas, você é igual a eles. E Deus não te toma por inocente.
Está escrito na Bíblia também. Deus não toma por inocente essas pessoas. Tu, porém, fala o que é apropriado à sã doutrina. Ensina os homens idosos a serem moderados, respeitáveis, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Da mesma forma, ensina as mulheres idosas a serem sérias em seu modo. Vamos continuar aqui. Em seu modo de viver, não caluniadoras, nem dadas a muito vinho, mas aos moços igualmente exorta-os a serem controlados. Em tudo, se como modelo de boas obras. No ensino mostra honestidade e seriedade. Linguagem sadia e repreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Ensina os servos a obedecerem aos seus senhores, agradando em tudo, não contradizendo, não roubando, mas dando prova de que são dignos de confiança, para tornarem atraente em tudo a doutrina do nosso Salvador, do nosso Deus, nosso Salvador. Nós observamos aqui que Paulo, ele manda recado para as pessoas, né? Vamos dizer hoje para os trabalhadores. Na época era para os escravos, né? Porque nessa época existiam ainda pessoas escravas. As pessoas, então, elas eram, como era o costume da época, os homens terem escravos, os religiosos também, os crentes naquela época, também tinham escravos, porque era normal, era comum, né? Era como hoje, né? Você é uma empresa ter vários trabalhadores. Naquela época, os trabalhadores eram escravos, como hoje, né? Nós, os trabalhadores de hoje também são escravos, mas não falam escravos, né? Porque o salário que os trabalhadores ganham, né? O salário mínimo, que a maioria, né, dos empregados ganham, isso é escravo, porque quando era na época do escravo, o escravo recebia comida, alimento e moradia, né, dentro para fazer aquele serviço que ele fazia. E hoje? Hoje ele recebe um salário mínimo. Não é a mesma coisa? Ele recebe um salário mínimo e com aquele salário mínimo ele tem que pagar aluguel, comprar comida, comprar roupa, se divertir com aquele salário mínimo. Dá para fazer alguma coisa? Agora eu pergunto para você, com o salário mínimo, uma família, dá para fazer alguma coisa? Não dá. Não dá. Porque Então, se a gente for observar, hoje nós também somos escravos. Só que de uma forma, né, elegante, digamos assim. A maioria da população, vou dizer 80% ou até mais, são escravos. E, no modo elegante, são trabalhadores. Mas é só no modo elegante, mas no modo realidade, são escravos. E aqui, voltando aos ensinamentos de Paulo, ele nos ensina que esses trabalhadores, esses escravos, eles tinham que ser obedientes aos seus senhores. Eles não podiam roubar, porque era a vida que Deus colocou para eles. Por isso que quando você pega a Bíblia, Deus fala assim também assim, seja humilde. Porque todo aquele que for humilde, ele será exaltado. Por quê? Porque o rico, a própria Bíblia fala que o rico não tem parte no reino de Deus. Então, se você for rica, digamos assim, se você for dono de uma grande empresa e você dá um salário mínimo para o seu empregado, o que acontece? Quem está sendo desonesto é você, que é o rico, que é o patrão, ou o empregado? É o patrão. O patrão está sendo desonesto porque só dá um salário mínimo para o empregado. Mas se o empregado não está obedecendo o patrão, ele também não é merecedor daquele salário, né?
porque eu sei que acontece muitas coisas entre patrão e empregado. Tem empregado que, né, gosta de faltar em serviço, gosta de roubar o patrão. Então Paulo está chamando a atenção tanto dos dois como, né, para ficar num acordo, numa só posição. Ali tanto o empregado quanto o empregador tem que estar alinhado. E Paulo ele fala, olha, se vocês não roubem, né, dos seus patrões, seja obediente. E aqui ele continua. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tá vendo? Não foi só para os ricos que Deus veio. Às vezes você pensa assim, mas aquele pastor é abençoado, aquele pastor tem carro, Deus deu tudo para ele. Não, não é Deus que está dando tudo para ele. Não é. Quem está dando as coisas para ele é o diabo. Porque ele está pervertendo, ele está em desobediência à palavra de Deus. Por isso que ele tem tudo. Porque o trabalhador é digno do que ele faz. Agora, se ele é um pastor que, para sair de casa, precisa de ter um monte mora numa mansão, tem jatinho para cima e para baixo, que ele fica, né, tem o próprio jatinho dele. E tem o carro dele, não é um carro, é um carro blindado. Tem muitos pastores aí que não tem carro social, não. O carro dele é um baita carro e é todo blindado. E tem segurança. Quando ele sai na rua, tem segurança para os filhos, segurança para a esposa, segurança para o mundo fundo. Quando ele vai até na igreja, a igreja, quando ele chega lá no templo para administrar a palavra, pode ter certeza que ali está cheio de segurança ali naquela igreja. Não é os anjos de Deus que está protegendo, mas segurança que o próprio pastor contratou. Você sabia disso? Eis a questão. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que vivamos na era presente de forma sensata, justa e piedosamente, tendo repudiado a impiedade e as paixões mundanas, aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual deu-se a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado às boas obras. Ensina estas coisas, exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Lembra-te que se sujeitem aos governantes, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difame a ninguém, seja pacífico, amáveis, demonstrando toda bondade para com todos os homens. Outrora, nós também éramos insensatos, desobedientes, enganadores, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a benignidade e o amor pela humanidade da parte de Deus nosso Salvador, não por causa de atos de justiça praticado por nós, mas por sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificado por sua graça, nós tornemos seus herdeiros, conforme a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero, em relação a tudo isto, que afirme confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam prontos a praticar boas obras. Estas coisas são excelentes e úteis aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas, debates a respeito da lei, porque são inúteis e sem valor.
Evita o homem que provoca divisões, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Tá vendo? Ele tá chamando atenção. Se você está vivendo num templo desse, você chama a atenção do pastor, primeira, segunda vez, ele não ouviu, aí o que Paulo fala aqui, ó, então evita ele, então sai do meio dele, sabendo que o tal está pervertido e vive pecando, e por si mesmo está condenado. Quando eu te enviar a Artemas ou Tíquico, procura rapidamente vir ter comigo em Nicópolis, porque decidi passar o inverno ali. Acompanhe Zenas, doutor da lei, com muito cuidado, e Apolo para que nada lhe falte. E os nossos amigos também aprendam a exercer as boas obras, no que for necessário para que não sejam infrutíferos. Todos os que estão comigo te saúdam. Saúda os que nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Amém. Aqui Paulo, ele mandou essa carta a Tito, né? E ele está advertindo a Tito para pregar, né, a palavra com verdade, com zelo, com temor, tremor. É isso que nós, servos de Deus, devemos estar sempre, né, em obediência à palavra dele. E vamos ler agora a carta que Paulo ele escreveu a Filemon, um outro presbítero, né, que Paulo também tinha, porque Paulo ele enviava, né, presbítero para todas as cidades aonde ele passava, ele deixava lá um presbítero e depois ele ficava, né, mandando cartas. Essas cartas aqui foram só algumas das que ele né, escreveu, de muitas, né, sempre ele estava, principalmente quando ele estava na prisão, ele vivia, né, lembrando desse povo, né, Deus sempre estava fazendo com que ele lembrasse dessas igrejas, né, para que esses irmãos não caíssem, né, na fraqueza espiritual e voltassem, né, a praticar as obras, né, que outrora praticavam. Então, Paulo, ele sempre enviava essas cartas fortalecendo esses irmãos, porque ele não podia estar em todo lugar. E a vida de Paulo, a gente sabe, quando você lê a vida de Paulo, por causa dessa crença que ele tem em Deus, e na época que Paulo estava fazendo todo esse Pentecoste, digamos assim, né, ressuscitando, né, abrindo trabalhos evangélicos, religiosos em todas as nações ao redor onde ele estava, o que aconteceu? Esse povo, eles tinham horror aos cristãos. Então, eles perseguiam a igreja de Cristo. E Paulo, ele estava sempre fortalecendo esses irmãos a se manterem, né, na fé em Cristo, para que o evangelho não perdesse no caminho. Então, Paulo foi um instrumento muito usado por Deus, ele foi um homem muito usado por Deus nesse sentido, porque ele pregava a palavra de Deus. É como hoje, se ninguém prega a palavra de Deus, o que nós vamos ter no futuro? E um futuro bem próximo, irmãos. Bem próximo, presta atenção no que eu estou falando. Um futuro bem próximo, porque muitas casas, muitos evangélicos, muitos cristãos, eu estou dizendo cristãos que estão dentro de igrejas, nem a própria família eles pregam a palavra, nem para a própria família eles pregam a palavra, nem para a própria família. É lamentável isso. Então, o que Paulo nos adverte com tudo isso? Paulo sempre está nos orientando a transmitir a palavra, a nos alimentarmos dela constantemente. É para os nossos filhos, para os nossos amigos, sempre com zelo, com temor e tremor diante de Deus e obediência à palavra de Deus. Então, por isso que eu sempre repito para vocês, eu bato na mesma tecla. Leia a Bíblia. Leia na sua casa, com a sua família. Desliga a televisão, desliga YouTube, desliga a internet, desliga tudo. E leia, tira um domingo, vamos agora, um domingo, 1 hora,
Se você fizer isso no domingo, 1 hora só, no domingo, talvez você fale, mas eu levo minha família à igreja. Mas será que a tua família está sendo alimentada espiritualmente nessa igreja que você leva? Como que você mesmo tá? Como que está a sua fé? Agora eu te pergunto, como que está a sua fé? Agora imagina a sua família. Se você está enfraquecido na fé, talvez você vai falar, irmã, eu estou muito enfraquecida. A minha igreja ela não está me alimentando. Eu estou indo na igreja, mas eu não estou sendo alimentada. Eu não falo língua estranha. Eu não sinto o poder de Deus. Às vezes eu não sinto nem vontade de orar, de agradecer a Deus. Talvez você está vivendo nessa situação. Você que é o líder da sua família. Talvez você não está ouvindo, ouvindo Deus. Você está nessa situação. Então, o que você tem que fazer? Volta para o primeiro amor. Começa a ler. Você tem que se esforçar. A Bíblia diz assim, esforça-te que eu te ajudo. Mas se você achar que o Espírito Santo vai vir até você, vai se manifestar em você. Eu estava ouvindo ele é um médico e ele é também pregador da palavra de Deus. Então ele é médico, ele é um cirurgião e ele é pregador da palavra de Deus. E ele estava comentando, um caso que ele aconteceu com ele dentro da mesa de cirurgia, que ele estava operando um homem e o homem já tinha morrido. E eles estavam lá revivendo aquele homem, e o homem não passou meia hora que estavam lá lutando, para reviver o homem não reviveu. Aí a equipe dele pegou, falou, já todo mundo já abandonou, esse daqui já morreu, já